Ao subir aos céus, Cristo, ele nos enviou o Espírito Santo para que ele pudesse habitar em todo aquele que cresce nele, o qual é o nosso guia em toda a verdade. Perdoa o assobio, né? O assobio goiano, é o sotaque goiano, tem esse assobio. Perdoa nós aí. Então, novamente, ao subir aos céus, Cristo nos enviou o Espírito Santo para que ele pudesse habitar em todo aquele que nele cresce. Cresce em quem? Em Jesus Cristo, o qual é o nosso guia em toda a verdade. João 16, 13. E também converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Sendo ele o nosso consolador. Para que o Espírito Santo descesse sobre todos aqueles, porque Jesus Cristo era uma unidade naquele momento, né? Mas foi necessário que o nosso Senhor Jesus Cristo ascendesse, subisse ao céu em ressurreição, para que o Espírito viesse, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, e habitasse em cada um de nós. O trabalho do Espírito Santo é nos compelir, a nos preparar, a trocar o nosso coração, para que nós sejamos vulneráveis à palavra de Deus, para que quando nós ouvimos a palavra de Deus, a voz do Cordeiro, automaticamente nós já vamos conhecer o nosso sumo sacerdote, o nosso sumo pastor, e nós já vamos caminhar para a sua salvação. Então, quando vem o Espírito Consolador, ele vai ser o nosso guia. Ele vai acabar, de alguma forma, derrubando as escamas dos nossos olhos quando nós temos contato com o Evangelho. Quando o Evangelho nos é anunciado, ou quando lemos as Sagradas Escrituras, o Espírito Consolador, o Espírito Santo, ele já vai trabalhar em você a conversão, que é feita, operada, uma obra exclusiva de Deus. Essa é obra de Deus, essa conversão que há espiritualmente entre nós. Veja, a obra de Deus não é tijolo, não é igreja, não é placa de igreja. Isso é operado através do Espírito Santo. E veja bem, outra coisa muito interessante. O que nos guia, ali em João 16, 13, o qual é o nosso guia em toda a verdade. Então, o que nos guia e nos afasta do pecado é essa nova criatura que é gerada em nós. E o Espírito Santo, ele é o nosso perfeito guia, ele nos leva para longe do pecado, ele nos leva para a luz, para Jesus Cristo. Então, não precisamos necessariamente, preciso da doutrina, a doutrina santa, aquela doutrina criada, revelada, aquela mais verdadeira, a mais próxima do que os discípulos. Não tem nada de próximo nem de parecido, nós temos que seguir a palavra de Deus, isso é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo vai nos levar pelo caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai gerar em nós uma nova criatura e que vai nos levar para longe do pecado. Se nós formos caminhar para o pecado, o Espírito Santo ele é suficiente para nos guiar e nos compelir e nos afastar do pecado. Veja que, não, mas a doutrina é necessária. Se você está desmerecendo o Espírito Santo, está falando que o trabalho do Espírito Santo é inútil, que o que é importante é você saber uma lei, uma regra e uma doutrina, e não que o Espírito Santo seja suficiente para te guiar. Que absurdo! Isso praticamente é blasfemar contra, veja bem, blasfêmia contra o Espírito Santo. Dizer que ele não é suficiente, que você precisa de uma doutrina sagrada, uma doutrina santa, leis e costumes criados por homem para te levar à salvação. Veja, que não tem uma igreja terrena, uma igreja, um templo, uma placa de igreja que te conduz à salvação. O que te conduz à salvação é Jesus Cristo, ele é o caminho e ele é a porta. E o Espírito Santo é o nosso guia, é o guia da verdade, o guia que caminha a nós para a luz, levando nós para a luz, nos abstermos assim das trevas, da escuridão e do pecado. E o nosso trabalho é não resistir ao Espírito Santo, não resistir à nossa conversão. Quando nós cremos, em nós é gerado uma nova criatura, em novidade de vida. Veja que não é pelo batismo, é quando você crê. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo gera em nós, o Espírito de Deus, uma nova criatura. E essa nova criatura, ela vai caminhar para a luz. Ela vai caminhar guiada pelo Espírito Santo para a luz, nos afastando
dos pecados. Então veja que não tem nenhuma doutrina santa ou ensinamento que seja acima do Espírito Santo ou acima de Jesus Cristo. Fique atento para que você não cometa nenhum pecado que aborreça ao Espírito Santo, a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que são uma unidade.